Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. De tanto que a gente falou de canadense nesse podcast desde o episódio 1, hoje resolvemos trazer uma canadense aqui para contar o lado real dessa história sobre os costumes de canadense. E nesse episódio, eu, Camila, a host favorita de vocês, Lucas, Bruna e Menderson, vamos focar nas diferenças entre crescer no Brasil e no Canadá. Crianças e adolescentes canadenses. Quem são? Como vivem? Do que se alimentam? Hoje, no Erro 404. E a nossa convidada é fera, quando o assunto é comparar brasileiro com canadense. Quem acompanha ela no Instagram sabe do que eu tô falando. Ela é comédia pura. Seja bem-vinda, Ashley. Obrigada. Obrigada pelo convite. Fala pra gente, Ashley, é verdade mesmo essa história de que aniversário de canadense, norte-americano em geral, parece um funeral? Eita, isso. Ontem eu percebi isso. Um amigo me disse, parece um funeral vocês cantando, tipo, você vai morrer. Eu disse, não, é assim, não. Mas sim, é verdade. Mas nunca na minha vida eu vi vocês como um aniversário onde vocês batem as palmas, né? Isso é novo pra mim. Nós não fazemos isso. Não é dentro da nossa cultura, né? Mas eu acho agora que eu conheço isso, eu acho isso um pouco mais alegre, sim. Mas aí o Parabéns Canadense é tipo um coral? Vocês só cantam a música e é isso? Só cantamos a música um jeito muito horrível. É um pouco triste, agora que eu percebi isso. Eu perguntei exatamente por isso, porque eu vi o vídeo dela, mas eu ri tanto. Quando ela tentando, não é um funeral. Ela falando com o amigo, não é. Ela foi ver o vídeo e comparar. Olha o meu aniversário. Aí aquela coisa, Happy Birthday to you. Aí ninguém fazendo zoado. E brasileiro é aquela coisa, né? E bate palma. É zoada. De onde você é? Eu sou de Salvador. Onde? Bahia? Isso. Bahia e... Todos vocês ou não? Não. Nós dois somos do Rio de Janeiro. Eu e Lucas. E Menderson? Da Bahia também. Bahia. Eu não conheço Rio de Janeiro, não conheço Bahia também, ainda não. Vale a pena. Vale muito a pena. Tem que conhecer. Eu sei que você já foi no Brasil. Sim, 2 vezes. Aonde lá? Ceará, Taíba, Icará e Jacarepaguá e também Recife. Boa Viagem, Natal, um pouco isso. Lá é bem legal. Minha irmã morou lá por um tempo. Sim? Eu também fui, é bem bonito. Eu gosto. Eu gosto muito do Recife. E boa viagem, a praia lá. Mas quando eu fui no Ceará, estava por uma viagem de kitesurfing. Isso é muito legal, com as praias lá, não muitas pessoas. A beleza lá, é incrível. Eu não conheço, você acredita? E ali tão perto da Bahia, ela conhece. O canadense conhece. Mais o Brasil do que eu. A ideia é essa. Mas eu não conheço Calgary. Vocês estão no Calgary agora e eu nunca fui lá. Jura? Banff perto ou não perto? Sim, É perto. Porque eu fui no Banff ano passado, 4 dias. Se bem que não tem muita coisa pra ver em Calgary. Não? É um ponto que as pessoas vão para ir para Banff. Isso. É o aeroporto mais próximo. Mas vocês têm montanhas lá? No Brasil? Não, no Calgary. É o que mais tem. É o que mais tem. Não, mas na cidade em si não. Na cidade não. A cidade na cidade não. é só na região lá de Banff mesmo. A gente consegue ver as montanhas no horizonte. Veja, pessoal, eu estou aprendendo de brasileiros sobre Canadá. Mas eu só conheço mesmo Calgary e Vancouver. Ainda não me desbravei pelo restante do Canadá, não. Vocês já vieram no Toronto? Eu ainda não. Não, só de passagem, conexão. Só conexão de Conexão. Isso. Eu nem isso. A gente só foi pra Vancouver e Calgary. E na verdade, desde que a gente chegou aqui em Calgary, a gente não saiu mais daqui. Você gosta de Calgary, então? É que começou a pandemia também e acabou que todas as viagens foi tudo cancelado, né? E sem contar que a gente é estudante, né?
É. E não é todo mundo aqui estudante, então Ah, ok. é bem daquele jeito. Mas me conta, de onde que veio essa vontade de aprender português? Porque isso é muito não usual. Aprendeu português? Exato, um canadense se interessar pelo português. Mas tem várias pessoas agora que eu estou aprendendo e no Instagram estou vendo que tem gringos americanos e canadenses que estão tentando aprender, né? Mas eu aprendi para falar com meus sogros, os pais do meu namorado, porque eles só falam em português e eu queria um relacionamento um pouco mais profundo com eles do que só Google Translate. Aham. Google Translate é um pouco chato, é? Você ajudar, só isso. Então eu comecei por isso. Mas eu falo inglês com o meu namorado, mas ele é brasileiro, É brasileiro. Ah, sim. do Recife. E quando você foi lá no Brasil, qual costume que você achou mais estranho dos brasileiros? Muitas coisas diferentes. Na praia, quando você está sentado no sol, você tem muitas pessoas perguntando se você quer comprar alguma coisa, né? Isso não para. E para mim isso estava completamente novo, porque aqui no Canadá, se você está sentado, né? Isso. Sentado na praia, ninguém vai te convidar com alguma coisa, não vai perguntar se você quer alguma coisa, não. Mas lá é realmente todo mundo está fazendo isso. Se você quer uma cadeira, se você quer um sorvete, se você quer havaianas, se você quer um chapéu, se você... Não, infinito as opções vocês têm. E no início eu achei, isso é muito legal, mas quando eu estava tentando ler um livro, falar com minha amiga na praia, depois de dizer, ok, você pode parar, eu quero, enjoy, eu só quero ficar aqui sozinha. Mas isso só é uma coisa de cultura diferente, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que aqui eu senti um pouco de falta, que aqui eu acho que é o contrário. Por exemplo, a gente vai pra Banff ou pra algum desses lugares, não tem ninguém vendendo nada. Eu falo, gente, onde é que a gente come alguma coisa? Não tem nem aquela pessoa vendendo água, vendendo alguma coisa. Sim, é verdade. Eu não tenho isso. No Brasil, vocês têm muitos vendedores. Eu posso dizer isso? Vendedores. Na rua. Se você quer alguma coisa, tem muitas opções. Mas aqui temos mais dentro uma forma de loja, né? O restaurante. Isso. Temos mais opções aqui com o drive-thru. Se você quer alguma coisa rápido, tem muitos aqui. Mas na rua eu gostei isso muito no Brasil, que vocês têm isso. É o mercado informal. Mas, cara, ó, vou te falar. Se um camelô, pode estar o sol que for, se um camelô ele começar a vender guarda-chuva, é que vai chover. É que vai chover. É sério. Provado cientificamente que vai chover. A gente diz que isso é muito estranho, porque, por exemplo, às vezes você olha na previsão, ninguém disse que vai chover. Não tem, tá um dia lindo, mas aí do nada cai uma chuva grande, né? Você pode sair do metrô, você pode sair do ônibus, vai estar lá um cara vendendo guarda-chuva. Eles descobrem a informação, é só pra eles. E o carro de ovo, você tem isso no Rio de Janeiro? Eu acho que não. Carro de ovo. Tem. É nacional. Tem. Porque algumas pessoas me dizem que eles não conhecem essa coisa carro de ovo no Brasil. Brasileiros me disseram isso. Eu achei isso no Brasil inteiro. Mas aparentemente principalmente no Nordeste, né? Isso. Mas isso, gente, eu achei isso... Estava polícia na rua, eu disse, o que é esse barulho? Tipo, porque eu não entendi. Eu não entendi. Que é isso, coisa... Carro, como você chama? Ele disse 30 ovos por 10 reais. Exatamente. Saudades. Ai, eu sinto falta às vezes da informalidade, mas às vezes não, porque é tanta poluição sonora. Porque aqui, se você faça isso, a polícia vai chegar, né, dizendo o que você está fazendo com esse barulho. Você não tem direito de fazer isso na rua aqui. Não pode, tem que manter a ordem. Mas lá, isso agora eu sinto falta de carro de ovo.
A gente percebeu que tem muita diferença sobre o comportamento de crianças no Brasil para crianças no Canadá. Pra ser sincero, a gente nem vê criança brincando na rua. Verdade. A gente queria entender como é que funciona toda a parte infantil de um canadense aqui. E adolescente. O que eles fazem? O que eles comem? Isso é muito diferente, sim. É bastante. Uma coisa, eu acho que é na escola, assim. Por exemplo, o que acontece numa escola no Canadá? Porque a gente fica se perguntando, assim, é que nem High School Musical, quando a gente assiste lá, a galera dançando, aquela coisa, alegria. Aí tem o grupo das patricinhas, as garotas populares, os estudantes que sofrem bullying. Eu nem vou falar inglês aqui pra não passar vergonha. É bullying mesmo que fala? É bullying. Isso é difícil, né? Bullying. Eu acho que assim, eu fiz a escola até 16 anos em casa. Isso, várias pessoas fazem isso aqui no Canadá. E eu fui à escola pública depois disso, quando eu tinha 16 anos. Até agora, até universidade e tudo isso depois. Então, acho que minha infância era um pouco diferente. Eu fiz muitos esportes, música com as crianças de vila, mas fora de escola, né? Porque eu fiz escola em casa. Mas sim, temos esses grupos um pouco, mas não... Dentro dos filmes, isso é como se chama isso? Exagerado, muito. Mas sim, eles têm grupos de pessoas que gostam de música e eles visitam o hangout, não sei como dizer hangout, juntos. E os outros que gostam de estudar muito, e os outros que gostam de dança, Tem esses grupos assim. Vocês não têm isso no Brasil? Cara, acho que tem. É porque, mas não é tão forte o que eu acho que escolas, tipo, por exemplo, que não são particulares, colégio público, eu acho que é tudo misturado, porque eu estudei era tudo misturado. Mas particular acho que gera, cara, uma segregação. E eu acho que a gente também não tem os esportes. Nos filmes eles mostram bem claro que as pessoas que fazem os esportes na escola são aquelas pessoas, os meninos mais populares. E as meninas são as meninas que ficam junto dos meninos dos esportes. A gente não tem muito isso no Brasil. Nós temos uma palavra por isso chamada extracurricular. Não sei se vocês têm isso no Brasil. Não sei, fora de currículo. Fora das atividades. Uhum. Não é tão teoricamente forte, você tem, mas não é tão incentivado que nem aqui. Não é tão importante você fazer parte disso. Eu acho que tem algumas opções. Porque eu acho que isso é alguma coisa que todo mundo faz aqui. Se você tem um esporte tipo natação ou dança, tipo balé, ou jiu-jitsu. Vocês têm muito jiu-jitsu, né? As crianças fazem isso. Isso é fora de escola, né? Isso. Totalmente fora. Não faz na escola, normalmente. E coisas assim. Mas meu namorado, ele teve uma infância muito diferente do que minha. Porque eu estava com a mãe dele à frente da escola dele no Brasil. Ela disse, isso é a escola de meu filho, onde ele e os amigos dele criaram uma bomba. Eu disse, o quê? Eles fizeram uma bomba na escola? Nós não fizemos coisas assim no Canadá. A gente fazia umas coisas assim. Fazia merda. E depois eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram. Várias pessoas disseram, sim, eu fiz isso também. Eu colocava giz na cadeira da professora, gente. Pra ela sentar em cima e aí ela levantar e tá com a roupa toda suja. Nossa. Criança capetada. Mas como é no Brasil? Me diga. No Brasil, olha, depende. Na escola pública, eu acho que é mais... Eu nunca estudei em escola pública. Vocês estudaram? Já. Então é mais, como você falou, é mais assim, misturado. Não tem muito... É porque no Brasil, eu acho que aqui todas as escolas são públicas.
Aqui, não, acho que tem escola particular no Canadá. Públicos ou privados, é isso? Isso, tem escola privada no Canadá? Sim, com certeza, sim. E temos boarding schools também. Não sei se você conhece o que é isso. Onde você deixa o seu filho na escola por um ano ou vários meses. Eles moram Internato. fora de Gente, era meu sonho sonho quando era criança. Internato? Isso é muito popular aqui, mas é muito caro, né? Eu assistia muitas Chiquititas. Eu assistia muita novela brasileira. Chiquititas nem é brasileira, né? Mas Não. Chiquititas é orfanato. É o Ah, tudo bem, mas tinha... Chiqui- Mas além... Só que tinha umas novelas pra criança nessa Isso. época que era uma visão muito de fantasia desses lugares, entendeu? Como se fosse super maravilhoso você ser uma órfã. E aí eu queria ficar no orfanato. Mas também tinha os internatos. Eu lembro. Então, mas isso eu não sei se você já escutou, é uma novela chamada Chiquititas. Faz muito sucesso e todas as crianças daquela época são apaixonadas por Chiquititas e endeusam. É aquela coisa, aquela fantasia, amam, morrem por Chiquititas. Ah. Mas então, como você perguntou em relação ao Brasil, minha experiência foi na escola particular. Então, eu acho que muda muito. O currículo, por exemplo, eu acho que aqui, como os meninos falaram, tem essa coisa de valorizar muito a atividade extracurricular, do estudante desenvolver outras habilidades. E na escola particular, eu senti que isso não era assim tão importante. É mais conteúdo, matéria, assim. Você tem aquela coisa bem engessada, sabe? Aquela coisa não é flexível, é bem engessada, aquela coisa passada bem... Isso é como uma escola particular. Isso, na escola particular. No Brasil. Mas para estudar, né? É isso? É praticamente isso. Mas para estudar. Eu acho que é um pouco o que é mais valorizado no Brasil. Quando você acaba a escola, você vai entrar para a faculdade e aí você faz o vestibular. No vestibular, só conta a sua nota. Então, você não tem que fazer uma aplicação com a sua intenção, nem dizer nada do seu perfil. O vestibular, isso é uma prova? Isso. Isso. É uma prova e com todas as matérias. E as melhores faculdades no Brasil são as públicas. Então, as pessoas querem passar para a universidade pública. Então, elas vão lá e fazem a prova. Então, independente se você fez muitas atividades no colégio, ou se você tem um currículo mais avançado, não tem isso. E também não tem nenhuma bolsa de esporte, por exemplo. Por isso que eu acho que as pessoas fazem outras atividades quando elas têm interesse, mas não é algo incentivado como para te trazer um futuro melhor. Mas eu tenho uma curiosidade na escola, porque lá no Brasil, eu acho que não só em escola, mas a partir do momento que você conhece uma pessoa brasileira, ela de alguma forma vai te caracterizar na mente dela com algum apelido. Por exemplo, eu acredito que Ashleyzinha é uma forma carinhosa, um apelido que te colocaram quando te conheceram, certo? Como eu posso dizer isso é porque eu me dou, um apelido. A conjugação correta. Tá certo. Você se deu esse apelido? Isso é porque eu me dei esse apelido. Sim. Difícil o português. Eu sei. Nossa do céu. Mas, cara, o teu português é ótimo. Seu português é maravilhoso. Mas nós temos apelidos, sim, mas normalmente nós só cortamos o nome. Por exemplo, se seu nome é Melissa, talvez vamos te chamar Mel. O Ashley é meu nome e meus amigos me chamam Ash. Então, isso é quando você conhece alguma pessoa um pouco melhor, você corta o nome um pouco. Entendi. Peter, Pete, Robert, Rob, verdade. William, Bob, Richard. Não, peraí. Volta, Depende do nome. Eu nunca entendi isso. Peraí. Nunca entendeu o quê? William pra Bob. Eu nunca entendi essa conexão. Eu também. Essa aí não James dá. e Jim.
Porque no Brasil o apelido não é encurtando o nome, é você pegando uma característica que você acha engraçado e... Às vezes eu acho isso muito... Não é gentil, não é muito simpático. Se você tem ouvidos grandes, você tem como se chama? Orelhudo. Orelha grande. Horrível. Às vezes vocês não são muito gentil com isso, esses apelidos não. Na verdade, eu acho que gentileza não é um ponto forte do brasileiro. Eu acho que é um ponto forte do canadense. É verdade. Aqui é muito... Excuse me, sorry. A gente percebe isso. As nossas brincadeiras eram muito mais pesadas. Eu acho também. Isso é alguma coisa eu notei... uma diferença forte, porque nós aqui no Canadá estamos muito cuidado com os sentimentos de alguém, não quero que ofendem ninguém, não quero que vocês eu preciso ficar muito cuidado com minhas palavras, e isso é diferente no Brasil, mas às vezes eu gosto disso do Brasil, porque vocês têm... Como se chama? Pele duro. Like you've got thick skin. Às vezes nós precisamos disso nós estamos muito mole aqui no Canadá. Ou talvez a gente tenha muitos problemas que precisam ser resolvidos muito mais por causa disso. Mais uns 3 anos no psicólogo só pra desenvolver a infância. É muita terapia. Agora, Ashley, como é que funcionava a paquera entre os adolescentes na escola? Ou como funciona? É isso que eu me pergunto. Principalmente naquela época que quando a gente entrou, a internet não era tão assim, né? Mas eu acho isso diferente agora do que quando eu era criança. Vocês primeiro me explicam como funciona e depois disso eu vou decidir se eu vou explicar como é aqui no Canadá. Eu era uma criança nerd e não tive essa fase, então aí passo pra vocês aí. Oi, você não teve essa fase? Eu era uma criança nerd. Dá licença. É verdade esse bilhete. Falando em bilhete, rolava bilhete. O que é bilhete? Eu acho que o bilhete trocar não papeizinhos tanto. durante a aula. Mas você falava com a sua amiga e a sua amiga falava com o amigo do amigo que falava, olha, tem fulaninho, tem uma pessoa que ela quer namorar com você. E aí vocês se encontravam depois da escola, Então, isso era uma das coisas que eu penso. As pessoas se encontravam na rua. E aí eu fico pensando que aqui no Canadá é muito frio. Não tem como fazer isso. E aí, como é que funciona? Não, assim, na minha época, era aquele bilhetinho que é um pedaço de papel e você escrevia assim, você gosta de mim? Sim, nós fizemos isso também, mas eu acho que isso é uma geração de vocês e eu, né? Agora todo mundo tem celular, tem Snapchat, tem WhatsApp, tem tudo isso, Instagram, eu acho que está mudando muito agora. É verdade. Então na sua época era assim também, do bilhete, não tinha muita internet, era aquela coisa do amigo que perguntou. Sim, tivemos jogo de papel. Não sei se vocês teve o mesmo. Caramba! Não sei como dizer isso em português. Eu também não. Mas onde você pode ver coisas como, tipo, se alguém gosta de você ou não, ou você tem que... Eu acho que essas coisas de crianças, tivemos isso também. Eu não fazia ideia que essa brincadeira tinha aqui. Eu também não sei o nome disso em português. Mas eu a gente brincava. Também. Eu não sei agora como fazer. Gente, ela tá se referindo àquela dobradura que você faz com papel, que aí você coloca em cada parte da dobradura alguma coisa, uma pergunta, e atrás, quando você vira, aí tem sim ou não. Resposta. E aí é aquela que você coloca os 4 dedos e fica 1, 2, pra cima e pra baixo, assim. Vocês vão lembrar o que é do que eu tô falando, se você for da década de 90. É isso, sim. E passando um pouco mais novinho ainda, quando era criança em casa, como é que eram os jogos? Porque a gente tem a sensação de que aqui no Canadá sempre teve muito mais tecnologia do que no Brasil, porque as crianças da nossa época, da nossa idade, elas brincavam muito na rua, e é que a gente não vê muita criança fazendo barulho, essas coisas.
Como é que as crianças se divertem? Mas quando eu era criança, eu fiz isso. Eu usei a imaginação e jogamos house, chamada casa, onde você só vive juntos e você faz coisas do dia juntos, tipo, como crianças. Às vezes nós colocamos um sotaque britânico para jogar. E isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo fizeram isso, mas eu com meus irmãos jogamos na rua mas na rua estava a floresta aqui no quintal de minha casa, porque aqui depende onde você mora, porque às vezes crianças têm uma cidade e eu tive a floresta e as vizinhas não eram muito perto. Mas agora é diferente. Meu irmãozinho, ele cresceu com tecnologia, é muito diferente. Ele é gamer e eu não. Eu tive Windows 95. Isso Exatamente. não faz nada. Aquele computador quadrado lá que ficava com aquela internet barulho. Dial-up. Não sei como você chama dial-up. Internet de escada. Internet de escada. É, internet de escada. Todos aqui somos dessa época. E no Brasil era assim também, assim, na nossa época era mais na rua e tal, interagindo com outras crianças, mas assim, a diferença é essa, você vê mais crianças na rua. Não, eu acho que a maior diferença é que toda a rua era um espaço pra brincar. Verdade. A gente não respeitava o espaço de carro. Era uma coisa bem... Mas assim. Mas eu tenho uma pergunta para você. Estava seguro para jogar ou brincar na rua? Porque depende da região, né? Porque isso é uma coisa que eu vi muito diferente no Brasil. Na rua, você não pode entrar em casa facilmente. Você tem muito de cerco. É cerca, muro. E você não pode só vai para casa e bate na porta para perguntar: você quer brincar comigo? Vai comigo. É difícil, mas aqui você pode só entrar em casa se você quer, de vizinhos, sem bate na porta. Isso é verdade. Não, isso que você tá falando porque aqui no Canadá, a sensação que eu tenho na América do Norte, vendo aqueles filmes daquela época dos anos 90, que as crianças eram muito assim, uma batia na porta, como você falou, e aí, vamos, gente, vamos andar de bicicleta. E era super assim, fácil, né? Ninguém tinha medo da criança ser raptada, alguém, né? Enfim, pegar a criança. No Brasil, agora, realmente, eu acho que os pais tomam mais cuidado do que na década de 90. Acho que depende de onde você morava. Eu sempre morei numa área bem comercial. Não comercial, mas não era uma área residencial. Só uma área residencial. Então eu morava em apartamento e era muito perigoso. Eu nunca brinquei na rua. A minha mãe... E aí era muito difícil, porque se eu queria brincar com os meus amigos, eu tinha a minha mãe, tinha que ligar pra mãe da minha amiguinha pra combinar de buscar ela e tinha que trazê-la pra casa. Precisa dar mais esforço, né? Mais para organizar tudo. Eu via mais televisão mesmo. Pra mim, quando eu ia lá pra minha avó, que era essa coisa de casas com muros, pra chamar os meus amigos eram duas coisas. Ou a gente gritava o nome, acordava a rua toda, ou pulava o muro. Era uma das duas coisas. E sobre a segurança, realmente, tipo, a gente brincava, aí quando aparecia o carro, a gente parava. Mas era assim, não tinha segurança, assim, via carro, parava. Se não visse, o carro tinha que parar, se não parasse. Matava. É comum para vocês morar com as avós? Eu fui criada por vó. Eu não. No caso, a minha avó, ela não morava comigo, mas ela cuidava de mim. Então, minha mãe ia trabalhar, e aí ela ia pra casa, ficava cuidando de mim durante o dia, me levava pra escola. Aí minha mãe me buscava na escola. Sim. Era essa ajuda. Ela ajuda muito, né? Muito. E vocês? Não, assim, no meu caso, minhas avós moravam no interior.
Então, eu morava na capital e elas, né, no interior, e eu só via quando elas iam lá ou eu ia na casa delas. Mas eu acho que tem muita gente que tem um convívio com a avó hoje em dia, lá no Brasil. É comum. É comum. Eu acho que isso é muito mais comum no Brasil do que aqui no Canadá. Porque aqui temos pessoas que moram com os avós deles, mas não é muito comum. E aqui eu vejo também, eu não sei, confirma pra mim, mas a sensação que eu tenho é que quando você completa uma certa idade, a maioridade que as pessoas falam, 18 anos, eu acho que aqui no Canadá é 18 anos, você já sai de casa. Normalmente sim, mas isso eu acho que a razão disso é mais porque pessoas vão para a universidade, para fazer a faculdade, porque aqui no Canadá, normalmente, a universidade não é necessariamente dentro da cidade de você. Por exemplo, eu fui no Ottawa, isso era 3 horas e meia fora de minha casa. Por 2 anos eu fiz isso, e a segunda universidade era um voo de 3 horas de Halifax, leste do Canadá. Então, eu precisei eu não posso ficar com meus pais para fazer isso, né? Então, é normal que pessoas de 18 anos vai para a universidade, fica lá e viva lá e depois volta para casa para o verão. Verão dentro da universidade aqui é 4 meses, né? Isso. Para trabalhar, para pagar para a universidade, porque é caro. Então, você precisa de tempo para trabalhar, para pagar por isso. Porque não é todo mundo que tem pais que podem pagar para você. Não, isso é verdade. Isso é outra diferença bem grande em relação ao Brasil, porque, no caso, as escolas particulares, em geral, são melhores do que as públicas, então os nossos pais, quando têm condição, tentam pagar uma escola particular, mas as universidades públicas são melhores do que as particulares. Então a gente não tem no público, né? Isso. Então a gente não tem muito essa cultura de guardar dinheiro para a faculdade. Geralmente as pessoas trabalham para ajudar nos próprios gastos, mas não para pagar a universidade. Eu acho que a família investe, quando a criança ainda tá na escola, investe numa escola particular boa, para que ela fique apta para entrar na universidade pública, que é bastante concorrida por ser pública, não tem que pagar. E sem contar que eu acho que o público... Eu posso estar falando muita besteira, aí você me corrige, tá, Ashley? Mas eu acho que faculdade pública no Canadá, você tem que pagar ainda, não tem? Público significa que normalmente você não paga. Não, mas aqui você precisa pagar. Então, é porque a gente estudou uma época nos Estados Unidos também. E lá existe a diferença entre faculdade pública e particular. A diferença é que a particular... A tuition é muito mais alta, porque a pública tem um suporte do governo que faz a tuition ser menor. Temos aqui também a ajuda de governo se você aplica. Por isso, sim, like scholarships. Não sei como dizer isso em português. Bolsas de estudo. Bolsas de estudo. Não, mas para nós, a escola pública normalmente não sei como dizer isso em português. Kindergarten until grade 12. Kindergarten até grade 12, isso é quando você começa, o início até 17 anos, você tem opções de público sem paga ou particular, você paga. Entendi. Se você paga, às vezes isso é por uma educação com mais atenção de um professor, você tem mais, às vezes, uma oportunidade de ter mais atenção de professor, você pode aprender mais rápido, você vai ter notas melhor para aplicar na universidade, porque aqui no Canadá não é uma prova, um exame para entrar, isso é notas de your grades of high school. Suas notas do ensino médio. High school no Brasil seria o ensino médio, que é um tanto diferente. Os últimos 3 anos que você tá na escola. Como funciona no Brasil? Você tem qual níveis lá? Todo ano, sei lá, cada 10 anos evolui lá o sistema.
Mas na minha época, vocês tinham o jardim da infância, que é o Kindergarten? Tô com vergonha de falar inglês hoje aqui. Não se preocupe. Que é quando você aprende, assim, a ler as letrinhas. É pré-escola que eles chamam. Isso, pré-escola. Que aí você aprende e tal. E aí, depois disso, você tem o ensino fundamental. Até os seus 14 anos. Até o 9º ano. Dos 6 aos 14 anos, você tá no ensino fundamental. Tipo, temos grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, A gente tem. Isso, aí tem porque aí tem como a gente falou, o jardim da infância, que é a pré-escola. Aí depois inicia o 1º, 2º, 3º, Até o 9º. 4º, até o 9º ano. Até o 9º ano é assim, e aí começa o ensino médio. Você termina o 9º ano e aí começa o ensino médio, que é o 1º, 2º e o 3º anos do ensino médio. Ensino médio é tipo high school aqui. Isso. Mas vocês têm 3 anos e nós temos 4. Ah, legal. Exatamente. 4 anos, eu não sabia disso Eu não. não sabia que era 9, 10, 11 e 12. E depois disso temos universidade. Isso tem diferença. Tem uma porque diferença. Aqui é diferente, né? College e university, né? Sim, college normalmente é trades. Essas são palavras que eu não conheço. Trades é tipo mecânico, dental hygienist, higiênico, dental, assistente médico, coisas assim. No Brasil, a gente tem escola técnica. Escola técnica seria o equivalente. Normalmente 2 ou 3 anos, ou universidade, normalmente o primeiro degree, faculdade, é 4 anos, e depois disso você pode fazer uma especialização. Olha, conseguiu. Seu vocabulário tá melhor que o meu. Tá melhor. Agora sobre comida. O que o canadense come realmente, além de poutine? Isso é a pergunta de ano. Não sei. Nós temos xarope maple com panquecas ou waffles. Aparentemente, brasileiros têm dificuldade com essa palavra waffle. Eles dizem waffle, né? Waffle. Vocês dizem isso, waffle? É a gente não waffle. sabe. E olha que waffle ainda é chique, porque pode ser wafer. Wafer, Mas vocês têm você diga waffle em português? É isso, waffle? O A não tem um som de meio que ei, né? Ei. Aí a pessoa vê o W, o ei, aí bota WA, waffle. Waffle. Mas de verdade em inglês é waffle. Nossa, aprendi que eu falava waffle. Com xarope maple é muito legal. Mas eu acho isso. A história do Canadá não é muito profunda, né? É muito novo. Vocês têm mais do que 500 anos de história. É verdade. Tem muito tempo para evoluir tradições, o idioma, comida. Tudo isso, vocês têm coisas tipo carnaval. Isso é muitos anos, eu acho, de tradições, né? Que nós não temos aqui no Canadá. Não tem nada tipo carnaval. Verdade. Não, Temos isso Santa Claus Parade. Ai, maravilhoso, cara. Mas me diz, assim, eu quero saber o que é que tu comia, assim, na infância. Porque no Brasil, eu tenho o costume de falar que a gente vivia à base de sódio e de corante nas comidas e nos doces. Criança, que a gente comia, adolescente, comia só essas coisas assim. E aqui no Canadá, não sei, eu tenho essa impressão que a alimentação da criança era mais saudável, a mãe tinha... Não sei, o que é que você fala pra gente? O que vocês levavam pra escola? Pra lanchar na escola? Eu acho um sanduíche... Peanut butter and jelly sandwich. Isso é básico, Muito mais famoso. saudável. Sanduíche PB&J. 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 Não, PB&J. Como se chama isso? Manteiga de amendoim Isso. E geleia. Geleia. E temos vários jeitos desse sanduíche. Podemos usar banana com mel, banana honey sandwich, peanut butter, banana, peanut butter jam. Mas isso é the basic, o básico, o almoço. Não, mas agora temos fad, o trend, para ficar mais saudável, sim, com certeza.
Hoje são, like, é chique se você é muito saudável aqui. Você... Com certeza. Em todo lugar agora. Agora é tendência. Mas acho que hoje em dia os pais em geral estão muito mais preocupados. Mas aqui na nossa época, a gente levava muito biscoito recheado, tipo Oreo. Refrigerante na escola. Dunkaroos é um biscoito com icing sugar, açúcar. Eu acho que é açúcar de confeiteiro. Uma coisa assim. Era biscoito ou pirulito? Biscoito, like a cookie, a little cookie with icing. Não sei, icing é um paste, Cobertura, né? Cobertura Era de como se açúcar. fosse de açúcar de cobertura de açúcar. confeiteiro. Não. Acho que é. Mas Tem essas coisas coisas piores. doces, sim, temos aqui também, mas agora eu acho que pessoas que são mais pais são mais cuidado com como é saudável. Com a alimentação. Com alimentação. Só uma pergunta. Você gosta daquela bala salgada que as pessoas comem e eu não entendo por que elas gostam daquilo? Uma que vem enrolada num papelzinho... Sabor de carne. Não, tem essa, mas tem uma também que é redonda e é colorida e vem enrolada num papelzinho assim e ela tem é salgada na boca. É toffee? Eu acho que é isso. É toffee? Acho que pessoas gostam, sim. Mas eu estou encantada com a comida brasileira, porque vocês têm muitas opções, tipo Isso é verdade. açaí na tigela, tapioca, feijoada, feijão, arroz, picanha, bolo de rolo. Ai, bolo de sim. rolo. Vocês têm coisas, muitas coisas. Eu adoro tudo. E aqui, e vocês têm coisas tipo milho, like bolo de milho. Pudim com leite. Pudim com De leite. Essas coisas que eu nunca tasted. Nunca experimentei. Na minha vida. Estou um pouco com inveja de comer. Nossa, mas você foi apresentada a melhor culinária do Brasil, porque eu acho que você citou todas as minhas coisas favoritas. Verdade. As frutas que vocês têm, tem muitas, porque aqui precisamos de importar tudo, né? E vocês têm mangas no quintal. Ai, sim, das frutas frescas, eu sinto muita Eu sinto falta. falta de chegar em um lugar tipo feira, tipo a parte de produce do Safeway. E sentir o cheiro da fruta vindo assim, de longe, nem precisa entrar. Ai, Só sim. sentir o cheiro da fruta vindo de longe. Eu sinto muita falta do hortifruti, que a gente chama, que vai lá, compra aquele cheiro de fruta. Mas uma coisa eu não sabia, e eu observei no Brasil, fruta, quando é quente na praia, tem um cheiro muito ruim. E eu não sabia isso, porque aqui não temos isso, né? Não temos pessoas vendendo fruta na praia quando é muito quente aqui no Canadá. E lá o abacaxi, eu acho isso, abacaxi muito quente, um pouco velho, não é bom. Não. Não. Pode, não. Eu não sabia que fruta não é muito bom todo o tempo. Não. Agora eu acho que já tá chegando um pouco no final, né? Então a gente tem 2 blocos no final do nosso podcast. O primeiro deles, ele é um bloco novo, onde a gente conta alguma coisa que a gente errou durante a semana, ou pode ser nos últimos tempos, e que a gente não recomenda. O nome do nosso quadro é Errou Feio, Errou Rude. Que vocês que são brasileiros aqui no Canadá, os micos que aconteceu durante a semana, é isso? Na vida em geral, alguma coisa. Por exemplo, o meu dessa semana, o que eu errei feio, errei rude, é que eu estou falando muita coisa em português errado. Assim, muita coisa. E eu já estou ficando muito preocupada, porque agora é o inglês e o português errados. E aí... Então, assim, a gente tem, quando isso acontece, eu tenho o costume de falar que não tem, que a pessoa fala bilíngue, eu falo que é bilingual,
Que é tipo, Bye, tchau, bye. Google. As duas É um caminho sem volta. é o caminho sem volta. Então esse seria o meu erro feio, o erro rude dessa semana. O meu erro dessa semana foi ter saído com a temperatura, com sensação térmica de menos 19, com pouca roupa e quase morrer na rua. Era menos 19 já? Menos 19. É porque a sensação térmica ontem estava menos 20. E aí, ele saiu na rua à noite. E ele tem uma sensibilidade na mão. Eu senti que ia perder a mão. Ele fica com a mão parecendo que vai cair os dedos da mão. Eu tenho isso também. Essa chamada um síndrome de como se chama? Reynolds. Você conhece isso? Conheço. Reynolds Syndrome, é isso, é um síndrome real. Olha aí, amor. Olha, eu sou uma pessoa Aí a pesquisa com Ele- problemas reais. Porque é incomum. Talvez você não sabia que você tem isso porque você moraram no Pois Brasil. é, muito tempo no Pode calor. ser. O calor, quem é que vai descobrir isso? No calor. Mas o meu erro dessa semana é parecido com o teu, porque aquele dia que a gente foi malhar, eu fui com o tênis da academia, que ele já é um pouco mais leve do que uma bota pra aguentar o frio, né? E aí a gente pisou numa poça. Uma poça que, em vez de estar congelada, ela estava líquida. Cara, entrou no tênis. Ficou um gelo o pé. Cara, nunca mais faço isso na minha vida. Meu erro feio, erro rude dessa semana. Não que não é dessa semana, mas que o episódio me lembrou. Foi de não ter comido bolo de rolo suficiente. A minha irmã morou por 1 ano em Recife. Eu devia ter encomendado mais bolo de rolo. Eu ficava me preocupando em engordar. Eu devia ter comido aquilo até morrer, porque eu morro de saudade. Não tem um restaurante brasileiro lá loja brasileiro lá no Calgary? Tem, mas eu nunca achei bolo de rolo. Eles têm bolo de rolo no Toronto e também no Vancouver. Ah, Toronto. A gente tá Vocês no lugar precisam errado. pesquisar. A gente tem que se mudar pra ir, no caso. Meu erro feio, erro rude, não é de semana passada, mas eu fui no programa Eliana e Matheus Ceará me perguntou se eu conheço o bolo de rolo de Recife. E eu estava confusado. Confusa. E estava perguntando se eu conheço bola de um rolo diferente. Então eu disse, não sei se eu conheço esse bolo de rolo, você estava perguntando. E então, esse mico no programa Eliana agora é um pouco de um piada. Piada? Isso. No Instagram. E agora eu tenho um cachorrinho e eu chamo ele bolo de rolo. Muito bom. Eu vi você chamando nos stories. Você vê bolo. Essa é a história. Mas agora eu conheço bolo de rolo de Recife, verdade. Sensacional, cara. Nosso último quadro agora é o quadro de recomendações, que não precisa ser só uma. E aí é o espaço que a gente fala para recomendar coisas boas que a gente acha que os nossos ouvintes poderiam experimentar. Tanto comida, YouTube, série no Netflix. Divulga sua página. É muito engraçado, eu adoro sua página. Suas aulas. Vai no meu Instagram, Ashlazinha, e também meu TikTok. E eu tenho um site online chamada ashlazinha.br. Não, ashlazinha.com.br. É isso. Com aulas de inglês e... só isso. Minhas redes sociais online. Série... Eu gosto de assistir séries no Netflix. Recentemente, eu gosto de Friends. Friends é muito famoso. Se você, com certeza você conhece. Vale a pena assistir isso. Bota no repeat. On repeat, sim. É bom para aprender o inglês também. Sim. Ajuda mesmo. Eu estou começando Bom Dia, Verônica, eu acho, no Netflix, se você conhece. Bom Dia, Verônica. Já foi recomendado, eu quero muito assistir. Vale a pena assistir? Eu não assisti ainda, mas me recomendaram.
Coisas mais lindas eu já vi, gostei muito. A minha recomendação não é série essa semana. É um aplicativo que um amigo me recomendou e eu tô completamente apaixonada. O nome é Notion. Ele parece um Trello, mas ele é um aplicativo de produtividade, onde você consegue montar a sua semana. Mas ele além de um aplicativo de produtividade, ele também tem diversas opções para você adicionar notas, para você... É tipo um caderno virtual, na verdade. O que eles falam tanto do Bullet Journal, você pode criar o seu Bullet Journal no Notion. E tem muitas opções e vários templates. Se você não conseguir organizar a sua vida ali, você não consegue mais. Eu não consigo. Então ferrou. Sou péssima com isso. Gente, a minha recomendação é a página da Ashleyzinha. Vão lá seguir ela é muito engraçada. Vocês vão aprender muito. Esses dias eu tava rindo com ela falando sobre halls, que é a bala, e house, que o pessoal confunde. Casa e a bala. É house e o house. É, house e house. Não é housing. Cara, é sensacional. E ela dá várias dicas de inglês, assim, de pronúncia. E isso é muito importante, porque até pra mim, assim... que, né, falo e tal, tem uma fluência, só que às vezes a dicção, a forma de falar confunde muito quando você vai conversar com as pessoas. Então é importante treinar isso, mesmo que você já fale o inglês. É uma coisa assim que você refina, deixa o inglês mais bonito e mais correto. Ashley, muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. Foi sensacional. Muito obrigada pra bom. Vocês, né? Você é muito simpática, divertida, assim. Por mim, eu ficaria falando aqui até de manhã com você, só fazendo as diferenças entre Brasil e Canadá. Muito obrigada pelo convite. É isso eu posso dizer? Isso. Obrigada, Ashley. Foi muito, muito divertido. Foi muito, muito bom. Cara, e teu português é perfeito. Bem melhor. Não, é perfeito. Bem melhor do que eu imaginava. Eu juro, eu não estou falando pra te encabular. É porque, assim, eu falo embolado e pra você estar me entendendo, já quer dizer que teu nível é muito, muito, muito top. Exatamente. Eu tenho dificuldade quando eu estou lendo. Eu estou tentando ler Harry Potter. Eu estou achando um pouco difícil. Mas vale a pena. Gramática, conjugações, vocabulário é bom. Se nós lemos. Lemos? Exatamente. Se lemos. Certíssima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente curtiu aqui conversar com a Ashley. E estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, @erro404podcast. Vão lá procurar a gente, deixar sugestões, curtir, deixar comentários. Estamos lá, ok? Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, todo mundo. Tchau. Boa noite.